Bom, olá meus queridos, a gente tá com esse nosso desafio de fazer a nossa live junto com o Moisés Ramos, que é um grande prazer de poder tê-lo aqui conosco, né? E pedindo para você aí pegar esse aviãozinho e mandar aí para pelo menos 10 pessoas que você conhece, mandar esse aviãozinho. Nós vamos falar sobre venda, vamos falar sobre gestão, nós vamos falar sobre finanças e será uma grande honra poder compartilhar esse momento aqui com o Moisés. Então, eu já vou chamar aqui o Moisés. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Chamei o Moisés aí, estou aguardando aqui o E aí, Moisés. Ah, grande Moisés, tudo bom, querido? alegria Estamos grande. esperando, né? Estamos vendo a turma entrar aí, que legal, a turma entrando, compartilhando. E dizendo que esse nosso bate-papo, né, Moisés? Eu acho que acima de tudo é um bate-papo com essa turma que está entrando aí junto com a gente, né? Se você tiver dúvida, coloca aí, porque a gente vai tentar te responder, né? O que a gente souber, o que a gente não souber também, Já estou nós vamos ser bastante humildes, né, Moisés? já tô enviando aqui também para minha Né, já lista. pedi a turma aí enviar o aviãozinho. Envia esse aviãozinho, né, pelo menos aí para 10 pessoas que você conhece, para 10 empresários, pequenos empresários, médios empresários, que precisam ouvir, né? Aqui a gente vai falar. Se os empresários vão gostar ou não do que a gente vai falar é outro problema. Mas a gente vai falar o nosso entendimento, a nossa experiência, né, Moisés? E eu queria começar aí que você se apresentasse, meu querido, Ah, para a turma que está entrando, já dizendo aí, ó, quem não conhece o Moisés ainda, por favor, segue aí o Moisés. O Moisés é um cara fantástico, viu? Super tranquilo, já me deu várias dicas aqui do meu Insta, que depois dessa live já vou mudar, viu, Moisés? Já estou mudando. Já falei com a minha esposa aqui para a gente marcar um call contigo para você dar aquelas orientações. tamo Obrigado junto. pelas dicas, querido. Eu costumo Por dizer que eu sou favor, então, se apresente aí para a turma que está entrando, porque eu já quero iniciar te fazendo uma grande pergunta, né? E aproveitando aqui, eu estou vendo muita gente nova, Moisés. Então, para quem não me segue, para me seguir, né, para falar sobre gestão, sobre finanças. Para quem não conhece o Moisés aí, para seguir o Moisés para falar sobre marketing, sobre vendas, o cara é muito fera. Querido, se apresente aí para a a gente primeira começar então a falar. noite para todo mundo que está chegando aqui. Uma boa noite de paz, saúde e prosperidade. Falar da minha alegria de ser convidado por você, pelo Instituto Êxito, para a gente dialogar aqui. Então, estou muito feliz pelo convite e a gente vem aqui contribuir sobre marketing, vendas, sobre posicionamento, sobre o que é necessário, quais técnicas e quais, eu posso dizer, quais métodos que a gente pode trabalhar na nossa empresa, mas acima de tudo no nosso processo diário de contribuir através dos nossos negócios para as pessoas. Porque nós, enquanto pessoas, nós não compramos produtos e serviços, nós compramos o nosso estado emocional. Então a gente precisa saber conversar com as pessoas, falar de dor, porque nós compramos por três motivos. A Bíblia, a gente compra por desejo, necessidade e ganância. Então, esses motivos, Verdade. então a gente precisa falar sobre dor para as pessoas entender que a gente tem a solução para elas. Então, eu ensino a empresários a contarem suas histórias e, com isso, conseguem faturar. Mas não é a respeito do dinheiro, é a respeito da transformação que os negócios causam na vida das pessoas. Mas estou à disposição aí de E você, do vamos falar um pouquinho, né? Acho que sobre o que você falou sobre medo, procrastinação. Esse que vos fala é muito medroso, entendeu? Acho que eu perdi muitas oportunidades em função disso. Uhum. E eu acho, né, Moisés, que eu acho que é uma coisa que eu falo muito nas minhas lives.
o Instagram é o mundo das ilusões, né? Todo mundo aqui é perfeito, todo mundo tem a família perfeita, todo mundo tem o carro do ano. Ninguém erra, é impressionante, eu sempre falo isso. E eu digo, gente, a gente tem que dizer os nossos erros, porque aquele conceito de modelar é um conceito muito importante quando a gente fala de empresa, né? E eu acho que é importante a gente falar dos nossos erros, dos nossos tropeços, porque a modelagem ensina que a gente tem que aprender com os erros dos outros, não com os nossos erros. Né? É olhar para fora, é olhar o que o outro fez, é entender o posicionamento desse cara e o que ele fez de errado, e eu olhar para o meu negócio e dizer assim, como eu me aproximo disso, né? Na administração, a gente usa um nome muito bonito para isso. A gente usa benchmark, né? Mas aí o pessoal veio com uma nova fala, né? Os coaches trouxeram essa fala para a gente. A gente chama de modelar, né? Como eu modelo as pessoas, né? Gente, se você tiver dúvida, pergunta aí, viu? Manda coraçãozinho, manda, né? A gente já está aí com 120 pessoas na nossa live. Para mim é uma grande honra, viu, Moisés, poder ter essa quantidade de pessoas nos ouvindo, né? Quem sabe vamos bater os 200. Se bater os 200, aí a gente vai ter que fazer alguma coisa, viu, Moisés? Nós vamos ter que oferecer alguma coisa dos nossos cursos para essa turma aí, viu, Moisés? Vai preparando aí, não sei o que é, mas se bater os 200, aí vamos ter que oferecer. Mas, Moisés, eu queria iniciar essa nossa discussão, logicamente, do que a gente vai falar lá no êxito, né, para os empresários, e que eu vejo a empresa centrada em três grandes pilares, né? Logicamente que existem outros, mas três grandes, né? Gestão, marketing e finanças. E provavelmente, né, eu sempre falo para os empresários, e estava até compartilhando com você o sonho que eu quero tornar realidade, que muitas das vezes o empresário só olha para finanças depois que o desastre aconteceu. Né, que a gente fala, né, aí eu olho para o back-office. Mas antes do back-office, eu queria tocar em dois grandes pontos contigo, que é gestão e falar um pouquinho de marketing, que é a tua praia. Mas eu queria falar de gestão te trazendo um conceito que eu aprendi, mas que ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente começa a perceber que aquilo não é uma verdade em si, mas foi um modelo que alguém criou, mas que eu acredito muito, né? Porque eu, como financeiro, a minha formação de auditoria, eu trabalhei 10 anos na Ernst Young, depois trabalhei mais 3 na Vale, então eu venho com uma visão cartesiana das coisas. Então, para mim, eu entendia que gente era número, eu não entendia gente como gente. Eu acho que por muito tempo eu errei na minha vida por ter uma visão dessa de gente não sendo tratado como gente. E aí, eu queria te trazer um conceito de resultado, né? O Marcos Matos fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz que resultado é pessoas mais processos. E ele fala assim, é preparar líderes bons para o grande desafio que é você ter a cadeira certa, com a pessoa certa, para desenvolver aquelas questões. Por outro lado, Moisés, a gente tem uma grande dificuldade que pessoas extraordinárias, né, as coisas extraordinárias, são feitas por pessoas extraordinárias. E pessoas extraordinárias a gente não encontra em todos os lugares. É raro encontrar essas pessoas com aqueles atributos, com aquelas necessidades que se encaixem com o meu negócio, ou com o meu perfil, ou com a cultura que eu tenho enquanto empresa. Por isso, o professor Adolfo, que é seu mentor, ele diz que pessoas extraordinárias, elas são raras, elas são difíceis de serem encontradas. Por conseguinte, então, quando eu olho para essa grande fórmula, que para mim me faz muito sentido, porque finanças, o resultado, o lucro, o caixa, ele é resultado da conjugação desses dois fatores.
Me parece que a gente tem que olhar para processos. E processos bem definidos e estruturados dentro das empresas. E me parece que existe um grande desafio que a gente precisa desenvolver quando a gente fala de gestão, quando a gente entra nesse mundo de gestão, que é desenvolver a cultura de processos. E como desenvolver isso numa mentalidade de um empresário que vive o seu momento de validação de produto. E aí eu vou te provocar um pouquinho. E aí quando a gente chega nas empresas, né, as pessoas sempre dizem assim, cara, esse cara de marketing só gasta, é só gasto. Ninguém entende marketing como investimento, como um momento que a gente precisa fazer o nosso MVP, né? Tem que validar o produto, você tem que testar esse produto e, a partir daí, então, ampliar os teus horizontes de gestão. Eu queria, face esse contexto que eu coloquei, e veja que não foi uma pergunta, eu te coloquei um contexto. Eu queria te provocar, face a esse contexto, que é um pouco do que a gente fala no êxito, né? E aí eu trabalho um pouco de gestão lá com os empresários, e depois de gestão a gente deriva para a discussão de contabilidade, de um controle financeiro, de um outro olhar de back-office. Mas dentro dessa visão, o que o Moisés aprendeu no êxito? O que o Moisés vem aprendendo na sua vida de empresário e nas suas mentorias que pode encaixar com esse contexto? E se isso é uma verdade também para você, pela experiência que você tem passado. Primeiro, eu estou muito feliz, confesso a você, de estar tendo um diálogo tão interessante, com toda uma consistência de enxergar você como professor, que eu também sou professor, e a forma de como você contextualizou aqui para falar sobre finanças e como encaixar as finanças, inclusive no processo comunicacional de posicionamento. Mas antes eu quero dizer, se eu estou aqui conversando com você, foi porque o Instituto Êxito permitiu isso. Hoje eu sou mentor do Instituto Êxito, mas antes eu fui mentorado. Eu tenho empresas e eu queria descobrir os processos das minhas empresas e eu entrei no Instituto Êxito e passei 2 anos sendo mentorado e nessa terceira turma agora eu começo a ser mentor diante dos resultados que a gente aprendeu com os mentores de lá. Que são pessoas que têm resultado no dia a dia, tá ali no batente, errando, aprendendo, consistência, congruência. Mas trazendo para a pergunta e para a contextualização que você falou, para falar de finanças, a gente primeiro tem que falar de pessoas. Porque as finanças só chega se as pessoas comprarem. Mas para falar de pessoas, eu preciso ter um produto. E esse produto, seja ele serviço ou seja ele físico, esse produto ele precisa transformar a vida dessa pessoa para que ela tenha um relacionamento, tenha uma confiança e compre esse produto ou esse serviço. Mas o que é que está na cabeça do empresário? Eu tenho um produto para todo mundo, eu vendo para todo mundo e a conta quando chega, ele não vai conseguir chegar ao êxito pelo fato de não entender quem é o público comprador dele. Você sabe por que a maioria das empresas hoje quebram? Porque não sabe para quem vendem. Porque elas não conhecem o público ideal delas. E esse hoje é o principal gargalo das empresas. Mas eu quero lhe dizer também uma afirmação nos meus estudos, nas minhas técnicas. Eu entendi que dinheiro, finanças não é fim. É meio. E outra coisa, a venda nunca vai acabar. O empresário que pensa em quando vendeu para o cliente, quando ele pagou, a venda acabou,
ele está propício a quebrar o negócio dele. Porque começa uma nova venda, a do fã. Então, a gente precisa compreender que a conversão, que é a venda ali, que chega o dinheiro para poder organizar a gestão da empresa dele e os outros processos, é meio, não é fim. E isso daí, irmão, tem batido muito na cara dos empresários, quando eles entendem. Porque tem lá a conversão, não é sobre preço. Não existe barato e caro, existe percepção de valor. Opa! Moisés, então deixa eu. Eu estava me aguentando aqui quando você estava falando, né? Que é uma coisa que eu digo muito nas minhas aulas de gestão. Preço não é o fim. Você tem que trabalhar a percepção de valor. A percepção de valor é que dita a regra do jogo. E eu acho que é aí que nós, empresários, erramos. Não existe barato e caro. Não existe. Não existe. É como se eu li um determinado mentor aqui, que eu olho, que eu estou estudando, e que ele dizia assim, olha, se eu chegar em algum lugar e perguntar quanto custa um copo de água, e alguém me disser que aquele copo vale R$ 5, e se a minha percepção sobre aquele produto, ela é uma percepção que é R$ 5, ou que ele vale R$ 10, aquele copo é barato, eu vou comprar 3, 4 unidades. E a necessidade, a escassez, como você falou, dentro desse produto, é que faz a compra acontecer pela tua necessidade. Né? O pessoal não gosta muito, mas eu gosto de olhar para os estudiosos, né? Apesar de todas as coisas que a gente fala do marketing digital, das criações, dos leads, da necessidade. E, ó, gente, eu queria pedir para você, se você está gostando, manda coração, manda o senzinho, né? Eu vi que alguém mandou um foguinho assim, meio quase que apagando, Moisés, né? E eu estou preocupado, viu, Moisés? Porque a gente está com 165. Se bater 200, você prepara, você vai ter que dar mentoria, porque a gente vai sortear alguém aqui na live, entendeu? Para você ser o mentor. Mas voltando aqui, né, Moisés? Então, essa percepção que muitas das vezes o empresário não trabalha. E, cara, é perfeita a tua colocação. Você foi, assim, cirúrgico quando você diz, não é preço. Preço é consequência. Né? E, olha, eu vou te falar um negócio, Moisés. E aí a gente vai esbarrar lá em finanças, porque o pessoal não sabe formar preço. Então, olha a confusão que acontece. Não sabe especificar. Não sabem, sabe? Ele já erra no início porque ele não consegue mensurar a sua percepção de valor, não consegue, a partir daí, entender o que precisa ser entregue, e depois ele quer precificar sem saber qual é a posição que a empresa está no mercado. Se ela é doadora ou tomadora de preço, que tem uma diferença. E eu vou ensinar isso no meu curso, viu? Que é uma diferença muito grande, Moisés. Deixa eu te dar um exemplo. Mas esse copinho de água aqui, no supermercado, ele custa R$ 1. No restaurante, ele custa, vamos dizer, R$ 4. Lá no aeroporto, ele custa R$ 10. E aí? E se você tiver com sede no aeroporto, você vai pagar os R$ 10. Então, não é percepção de preço. É o valor que, nesse momento, você está precisando e você paga. Então, aquilo que eu falo, valor é emocional, o preço é racional. Eu compro com a emoção e pago com a razão. E vou dizer mais. Quando a gente quer muito, a gente arruma cartão de crédito do pai, da vizinha, da tia, de quem quer que seja para a gente comprar. E depois de 2 horas, a gente se arrepende de tudo que a gente comprou. Se eu tivesse que me arrepender de tudo que eu comprei,
Eu te falo, tem noites aqui que eu apanho em casa, porque a gente chega, olha aquilo e diz assim, cara, que merda que nós fizemos, mas já está dentro de casa, que é um pouco do que você falou, mas já E foi, né? O emocional já. né, os pequenos e médios empresários que atendem também aquela classe BC. O que é que acontece? Vamos precificar. Daqui, eu vou bater bola para você. Vamos precificar. Eu vou comprar essa carteira. Aí, quanto é a carteira? Aí eu vou dizer lá assim, a carteira é R$ 100. Divide, mas o juro é por sua conta. Perdeu o amor, a pessoa não compra. Agora, se você chega e diz, eu quero essa carteira. Quanto é a carteira? 12 parcelas de R$ 10. E R$ 100 à vista. A 12 de 10, eu quero. As pessoas, elas focam também, dependendo do público, na parcela. Tem pessoas que vai comprar um carro, ele não quer saber quanto vai terminar, ele quer dizer assim, eu quero uma parcela, tem um carro aí de R$ 800 por mês, e parem, não existe, gente. As pessoas focam na parcela. Primeiro, isso é um ato de gentileza. E pode embutir juros, correções, tudo que as pessoas pagam. Agora, quando você vai lá e diz um preço, quando a pessoa quer dividir, você diz que o juro vai cobrar dele, olha a percepção do valor que ele vai ter. Vai aumentar mais ainda. Então, é isso que nós, eu, você, temos que passar para as pessoas, os empresários, como precificar. Mas, acima de tudo, também explicar que o produto vai fazer sentido na vida das pessoas. Porque se o produto não fizer sentido, o dinheiro não chega. Não, eu achei engraçado aqui, Moisés, você falando, né? E a turma aqui escrevendo. E eu achei engraçado um comentário aqui do Maverick, que ele disse assim, carro do ano igual a dívida do ano. Mas é mais ou menos isso. Você sabe, Moisés, que essa prática, eu vou te dar um exemplo, eu fui diretor executivo de uma construtora lá em Belém do Pará. E você sabe como é que era o nosso esforço de venda? Era assim, a parcela tem que caber no bolso do nosso cliente. Porque a conta que ele faz é, posso pagar a entrada? Posso. A parcela cabe no meu bolso? Cabe. Eu compro. É desejo. Quem não deseja ter sua casa própria? Né? É aquela história. Quem não deseja ter um Porsche? E outra coisa, você deu um exemplo do Porsche. Tem pessoas que não vai ver publicidade, marketing de Porsche, porque realmente não tem condição de pagar e está tudo bem. Então, as pessoas dizem assim, eu nunca vi uma propaganda de uma Porsche, porque você não tem condição de pagar, porque ela não está aparecendo para você. E aí isso o digital entra, o posicionamento digital, o marketing digital, onde você pode entregar para o teu público certo exatamente aquilo que ele deseja e que ele tem condição de pagar. E voltando para o assunto, para eu dizer que o financeiro, a venda, ela é meio, porque primeiro a gente tem que ter um bom branding, porque eu não compro o que eu não conheço, você não compra o que não conhece, ou alguém que você conhece comprou e disse a você que comprasse, que era bom. Então, as pessoas estão lá mostrando o preço antes de dizer o que é que o produto faz, por isso não estão vendendo. Você sabe um dado? 76% das pessoas, dos empresários que têm os seus Instagrams de negócio, quando as pessoas perguntam qual o valor, lá no direct, quando as pessoas dizem primeiro o valor, as outras vão embora. Ah, rapaz, perguntou só o preço e não comprou. Por quê? Porque não se relacionou com ele. Porque não teve um diálogo com ele. E é isso que precisa ser construído. E eu quero dizer para você, financeiro é meio. Então, eu trabalho um bom brand,
Outra coisa, qual é a diferença da palavra de graça para gratuito? Não tem diferença. Existe um público que não sabe o que é gratuito e existe um público que não gosta que você diga que é de graça. Então, a sua comunicação também tem que ser para aquele público específico seu, senão vai dar convergência. E públicos não se misturam. Então, muita gente que fala, que diz assim, eu vendo para todo mundo, isso é uma linguagem equivocada. Porque não se vende para todo mundo. Essa era uma provocação, sabe? Isso era uma provocação que eu ia te falar e ia te fazer, Moisés. Que assim, eu vejo muita gente, e eu cometi esse erro, tá? Eu cometi esse erro. E aprendi dentro de casa apanhando, dizendo assim, cara, ó, você não vai conseguir. Ou você é um, ou você é outro. E você falando aí, me parece que a gente tem uma grande ansiedade por ser tão bem sucedido, né? E que a gente transforma o conceito de sucesso em ter dinheiro. Dinheiro não faz mal para ninguém, não, tá? Aqui não é nenhuma apologia a não ter dinheiro, tá? É que, de novo, o dinheiro é fim. Antes vem propósito. Antes vem um conceito de nicho. A gente fala muito de nichar. Eu, até um pouco tempo, eu achava que isso era uma bobagem, que você podia ter um produto que chegasse a todo mundo. Mas, infelizmente, é aquela história do modelo, né? A gente não olha para o outro, a gente vai lá e erra. Fica errando até você entender que não dá para... É aquilo que você falou, tem público que para ele tem que ser caro. Porque se for caro, ele entende que tem valor naquela... A percepção dele já é dessa forma. Mas tem público que acha que o caro não traz nada, que é igual a todo mundo, que é commodity, né? E isso me preocupa no mundo digital, porque me parece que a gente começa a andar numa onda de commodities, né? Mas isso é um ponto que, quem sabe, para uma outra live para a gente fazer, né, do mundo digital. Deixa eu te falar, Mas... tudo é commodity, tá? Tudo é commodity. Tudo. Agora, como você utiliza o commodity é que são elas. Por exemplo, uma banana na feira ela tem um preço. Uma banana caramelizada com 3 bolas de sorvete, ela tem um outro valor. Mas é banana. Então... Não perdeu a sua essência, né? Não perdeu a sua essência. Entende? Então, eu costumo dizer, né, que primeiro tem que vir brand, depois relacionamento, depois o contato, depois a venda. Depois, quando acontece a venda, que o dinheiro entra aqui, que vai lá para o financeiro, começa o fã, o pós-venda, que é primordial dentro da empresa hoje. E o cara vira teu fã. Depois que ele vira teu fã, ele vira teu advogado. Quando alguém fala de você, ele vai lá e defende. E depois que ele vira seu advogado, ele vira um evangelizador. Qual o significado de evangelizador? Levar boas novas. Ele começa a propagar o seu negócio para as outras pessoas. Então, é isso que a gente precisa entender. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, bem mais técnica. Por que a maioria dos donos do negócio não sabe ler planilha financeira, não sabe fazer, não sabe colocar, não sabe o que é o DRE, não sabe esses negócios todos aí? Por quê? Mas deixa eu te falar. O pior que eu vou falar aqui, e eu tenho medo de perder a audiência, porque tem alguns contadores aqui, empresários, e eu vou falar. Mas eles já me conhecem, eles sabem que eu rasgo o verbo, eles sabem que eu falo mesmo. Eu sou apaixonado pela minha profissão, tá? E por isso que eu acho que a gente tem que criticar, mas crítica por crítica é zero, não constrói, não leva ninguém adiante. Uhum. Pois é. Mas eu acho que a gente tem uma formação equivocada. Nós do mundo financeiro, nós do mundo contábil, nós fomos formados de uma forma normativa. Eu não posso chegar para o empresário e querer falar para o empresário sobre inversão de ativo fixo. Ele vai achar que isso é um poema. O que é inversão?
sabe? Aí o contador, para ser diferente, ele quer falar bonito. Eu digo, fala a linguagem do empresário. E sabe, a linguagem do empresário é aquela linguagem. Ó, um monte de contador dizendo assim, estou aqui, estou de olho, tá vendo? A linguagem do empresário é a linguagem do dinheiro. É a linguagem que você tem que dizer para ele aonde o dinheiro entrou e aonde o dinheiro saiu. É isso que interessa. Né? Eu falo isso muito para os meus alunos, nas palestras que eu vou, que eu acho que tem um grande erro no conceito. Isso não é problema do empresário. Tanto é que o meu sonho surgiu daí, que a gente compartilhou. O que eu percebo muito é que não está errado, tá? Não está errado. É que a gente precisa diferenciar lucro de caixa. E muitas das vezes a gente não tem a capacidade de transferir isso para o empresário. E eu sempre abro minhas aulas ou meus cursos com uma frase para os empresários pensarem, dizendo assim, ó, faturamento é ego, lucro é opinião, caixa é fato. Eu vou repetir de novo. Eu sempre digo, ó, gente, vamos entender essa frase, o contexto que ela traz. Faturamento é ego. Então não adianta você chegar, porque empresário gosta de dizer isso, né? Faturei 70 milhões, faturei 100 milhões, pô, faturei R$500 bilhão. E aí eu viro para ele e digo assim, quanto é que tem no seu caixa? Não, eu tomei dinheiro emprestado para pagar as dívidas. Alguma coisa está errada. Porque, gente, quando a gente fala de valor de empresa, e olha para onde a gente está derivando a discussão, né, do tripé de gestão, marketing e finanças, a gente está falando de valor da empresa. O valor da empresa, Moisés, está na capacidade que ela tem da sua geração de caixa. Quanto mais caixa ela gera, mais valor essa empresa tem. E aí a gente acha que isso tem a ver com o lucro é uma opinião, porque se eu contabilizar alguma coisa errada ali no meio, o lucro é outro. O que materializa no final do dia é o benefício futuro do caixa dentro das empresas. Então, eu sempre digo para os contadores, falem simples, falem a linguagem do empresário. Sabe, eu digo, não precisa apresentar um balanço ADRE. Sabe o que você faz? Apresenta um quadro, apresenta um gráfico, dá outro nome. Mas ali você mostra para o empresário aonde estão os seus problemas. E olha, eu tenho tido uma grande experiência com isso. O nosso amigo lá do Rio, você sabe, fez contigo, ele chegou comigo e disse, Habib, eu não consigo entender EBITDA. Que ele falou aquela palavra, o que é isso? Eu disse, ó, esquece tudo, olha para cá. Primeiro, o EBITDA é um conceito que foi criado lá fora, para que, na falta de instrumentos, alguém pudesse te avaliar de forma rápida. Outra coisa, o EBITDA é uma aproximação de caixa. Quando alguém vai te comprar, ele vê logo que você tem EBITDA, porque é uma aproximação do teu caixa. Significa que a tua empresa é rentável. Pode ter um valuation grande. Disse, opa, já comecei a entender. É isso. Eu disse, e o EBITDA é assim, ó, você pega o lucro, né? Esse teu lucro, ele tem que ser operacional, tudo aquilo que afetou teu caixa, sem você ter tua estrutura de tributos e dívida. Eu disse, agora entendi. Mas é só isso? Eu disse, Então, vejam, a gente precisa transformar essas coisas técnicas em uma forma que o empresário entenda. E é isso que eu digo, o empresário não é obrigado a saber de tudo. E está tudo bem, porque o negócio dele é vender, Moisés. O negócio dele é marketing. O negócio dele é logística, é botar um produto na rua, é validar o produto. Eu sempre digo, tá tudo bem, muito obrigado para você não está errado. Só que você precisa, como empresário, trabalhar alguns conceitos financeiros até para você bater o olho e dizer assim, opa, estou bem, aqui eu estou ruim. E entender. Porque eu tenho uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, Moisés, que o conhecimento está na simplicidade. E o dinheiro conhecimento que você não sabe. É isso.
Sabe, eu vejo muita gente falando difícil, eu vejo muita gente dizendo assim, eu fui para Harvard, eu fui para Oxford, eu fui fazer MIT. Cara, parabéns, mas traduz todo esse teu conhecimento numa forma que você possa contribuir para o desenvolvimento empresarial. E Moisés, eu sempre digo isso, empresário, você não tem que ter um negócio, você não tem que visar lucro, você não tem que visar finanças, dinheiro. Isso é consequência. Você tem que ter propósito. Eu acho que, acima de tudo, sabe, eu vi uma pessoa falando alguma coisa que me marcou muito, que ele disse assim, olha, o grande erro dos empresários é que todo mundo corre atrás da proposta e não do propósito. Cara, aquilo me impactou, essa frase, que Mas eu levo tem comigo. muito a ver também, puxando para o lado espiritual. As pessoas vão à igreja atrás do milagre, não vão atrás de Deus, não. É isso. Né? E eu ia fazer exatamente essa comparação, né, Moisés? Porque assim, e ele dizendo assim, olha, toda vez que a proposta for na frente, você nunca vai ser feliz. Infelizmente, eu fui descobrir isso já velho. Mas Irmão, o que eu tenho aprendido, sabe, Moisés, é que nunca é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para você viver o teu propósito. pois é, E eu tenho dito aqui em casa que esse é o ano do meu propósito. amém. É falar de finanças, falar de contabilidade para os empresários de forma simples, que transforme o conhecimento e que faça ele ser um bom gestor dentro de sua empresa. Amém. Esse hoje é o meu propósito, sabe? E eu vou ter mais. E olha, eu antigamente, sabe, Moisés, eu corria muito atrás de dinheiro. E sabe qual era a conclusão que eu tinha? O dinheiro corria mais do que eu. Eu disse, eu nunca pego esse desgraçado, meu. Hoje eu investi, né? Eu sou um pouco ansioso, mas eu tenho trabalhado isso na minha cabeça, entendendo que isso tem o seu tempo. É o tempo de Deus, sabe? E a Bíblia ela é forte lá, quando ela diz assim, há tempo para tudo. Isso aí está em Né? Há tempo, lá em Eclesiastes, né? Que ele diz que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Né? E lá em Tiago, cara, tem uma coisa assim que ontem eu li, todo dia de manhã, antes de sair para o trabalho, eu tenho lido a Bíblia, eu digo, olha, a gente fala muito, né, entre os contadores, para você ter uma empresa forte, você precisa ter um CPF forte. Mas CPF forte não é um CPF que tenha dinheiro, porque esse dinheiro foi à custa do quê? Diabetes, casamento, família, não conseguiu ver os filhos crescerem. Hoje, eu tento errar menos pelo aquilo que eu aprendi. Eu tento viver muito mais o meu propósito do que aquilo que eu queria viver para os outros. Sabe? Eu comecei a perceber que não é o que os outros pensam de mim, mas é o resultado que eu entrego que vai falar por mim. Eu acho que quando a gente percebe isso sobre o mundo da empresa, da vida, eu sempre falo para os meus alunos, eu não acredito que você é um bom gestor se na tua casa você não consegue gerenciar tua esposa, você não consegue gerir teus filhos. Eu não acredito que você é um bom gestor se espiritualmente tua vida não está bem. E aqui nenhuma alusão se é A, B ou C, mas a gente precisa acreditar que existe um ser superior que zela pela nossa vida, sabe, Moisés? Eu acredito em duas coisas. Para a gente dar certo em qualquer situação, a gente precisa ter espiritualidade e inteligência emocional. Esses dois pilares, essas duas colunas, elas nos mantêm de pé. Espiritualidade e inteligência emocional. O resto é commodity. O resto a gente estuda, a gente aprende. Mas tem espiritualidade, a gente precisa sentir. Tem inteligência emocional, precisa acordar, tem método também para isso. Mas o que é que eu quero dizer diante de tudo que você está falando? Não é? E, por exemplo, mentoria comigo. Empresário não faz mentoria comigo se não for cristão. Isso é de mim. E o cara chega para mim dizendo assim, eu quero faturar.
Eu vou falar um negócio que eu falo só nas minhas mentorias aqui, porque Deus está pedindo para eu falar para todo mundo aqui. Mas empresário que senta na minha frente, que o primeiro exercício que eu passo para ele, quando todo empresário quer faturar. Beleza. Então ele vai ler o homem que mais faturou dinheiro no mundo, que foi Salomão. Ele vai ler Provérbios. Então eu boto para ler Provérbios. E outra coisa, enquanto está comigo na mentoria, está lendo todo dia. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender do princípio da prosperidade. O ser próspero não tem a ver com o dinheiro, do ser rico. O ser abundante não tem a ver com o dinheiro no bolso. É você compreender o seu propósito aqui, que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui de passagem. Mas Deus nos confiou esse reino para a gente tomar de conta como líderes. E Ele nos deu talento, nos deu ideias e disse assim, tome de conta. Não é à toa que Ele fez a gente por último. Ele construiu tudo, depois fez a gente para governar tudo isso. E outra coisa, amigo, se você não passar para os outros o que você sabe, você vai perder. E a gente entende isso, sabe aonde? Na natureza. Quer entender de marketing? Olha para a natureza. Você já viu alguma fruteira comer a própria fruta? Nenhuma. Ela só nos serve. E o que é que você está fazendo para servir aos outros? O que é que os empresários que estão aqui, 164 empresários, estão fazendo para servir aos outros? Porque dinheiro é honra. Se eu sirvo aqui a você gratuitamente, de graça, vem outro e me paga. Isso é honra. E as pessoas, o que elas querem? Primeiro pensar no dinheiro. E eu vou dizer isso a você. O Instituto Êxito, essa mentoria que você faz parte, que eu faço parte, ela tem contribuído para mim e para você nesse processo. Porque na egrégora que a gente vive lá, no trocar de ideias, e a gente está aqui para fazer convite aos empresários que estão aqui, que queiram fazer parte do Instituto Êxito, do mentoring. Então, vocês podem aqui perguntar com a gente, aqui no nosso direct, o que é que faz, o que é necessário para entrar, que a gente explica. Vai lá no Instagram também do Instituto Êxito. Mas o que é que eu quero dizer? É preciso propósito. Você saber qual o seu sentido de vida aqui na Terra. Quando você entende isso, é bola para frente, irmão. Desculpa aí ocupar seu tempo. E nada, Moisés. Olha, eu queria complementar essa tua fala, ela é muito oportuna quando a gente fala isso. Porque eu gosto muito de uma frase que eu uso muito, que diz que é usar nossas forças e talentos a serviço dos outros. Sabe o que isso quer dizer? Eu digo para os contadores, usem suas forças e talentos a serviço do empresário. Porque se o empresário cresce, você cresce junto. O crescer tem que ser bom para todo mundo. E outra coisa, né, que a gente precisa, né, no mundo nada são flores, né? A gente precisa entender que quando eu pedir chuva para Deus, eu tenho que estar preparado para andar na lama. E esse preparo, Moisés, de andar na lama, vem do espiritual. Não é só do seu conhecimento, não é só daquilo que você busca, não é só daquilo que você anseia, né? Eu sempre falo, eu fui um financeiro por muito tempo sem inteligência emocional, porque eu olhava número, eu era cartesiano. E depois que eu entendi que empresa é feito de pessoas para pessoas, e que o produto é o meio do meu propósito, cara, fica fácil a gente entender, né? Minha esposa briga com muito, diz que muitas das vezes eu sou muito besta, porque eu falo as coisas, eu ajudo as pessoas. Eu digo, amor, uma hora isso vai voltar. Eu acredito muito que isso volta, de alguma forma.
O E eu universo. digo para elas, se não voltar para mim, volta para você, sabe? É o fato de quando você pode abençoar pessoas com o teu conhecimento, com a tua forma de falar, com a tua facilidade, que essas pessoas cresçam, você cresce junto, porque elas estão te forçando a estudar. Elas estão te formando. E eu falo isso muito, Moisés, eu tenho muito medo de ser modelo. Sabe? Porque quando a gente vira modelo, isso não nos permite errar. Porque na hora que eu erro, eu levo muita gente comigo enquanto erro. Isso é uma reflexão muito pesada. E aqui eu quero convocar os empresários a pensarem em como é que você é dentro da tua empresa. Senhores, a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Muitas das vezes, você não precisa falar nada. Você precisa, sim, praticar as coisas. E olha, Moisés, uma coisa que eu tenho aprendido, né? E uma vez já me disseram isso, um grande estudioso do Instagram, Sabib, não ache isso errado. Mas as pessoas que nos ouvem, elas sentem na nossa palavra quando você está falando do coração ou quando você está apenas externando algo que é bom. As pessoas sentem isso. E elas... Moisés, eu estou preocupado que a gente está batendo 170, entendeu? Então, se mais 30 entrar... vai ter mentoria de graça, viu, Moisés? A gente vai ter que sortear aqui, entendeu? Tem uma coisa para você. Quando você fala de finanças e o foco não é dinheiro, isso traz muito, certo? E as pessoas precisam entender uma coisa, que o dinheiro a gente deixa para as pessoas, mas o legado a gente deixa nas pessoas. Então, a gente precisa compreender que a gente não precisa ser rude para ser forte, sabe? A gente precisa trabalhar, não é? Então, assim, o orgulho, o ego, eu costumo dizer algo que eu aprendi até faz poucos dias, né? O ego precisa se transformar no eco, que o eco vai se transformar em elo, que o elo vai se transformar numa aliança. Pois aí, Toledo, eu digo isso para todos. Eu falo, cara, o ego é seu inimigo. Você perde o jogo para você mesmo. Exatamente. Entendeu? Então é isso, sabe? O ego, ele precisa virar eco. E o eco precisa virar elo. E esse elo vira aliança. Quando a gente entende esse jogo, a gente prospera mais ainda. E eu falo isso, sabe, Moisés? A gente vive num mundo de alianças, de parcerias. Exatamente. Uma vez me perguntaram assim, Bibi, você prefere ganhar muito de uma única vez ou ganhar pouco de várias vezes? Eu disse, eu prefiro ganhar pouco de várias vezes. Porque quando eu reparto, alguém reparte comigo. Exatamente. Ah, mas a gente vai encontrar as pessoas ruins na vida? Vai. Mau caráter tem em todo lugar. Ninguém disse que a vida é justa. Uma coisa, quando você fala em mau caráter, Jesus precisou de 12 apóstolos. E ainda teve um safado que traiu, né? Não é sobre isso só. Tem um marqueteiro que... Eu estou falando, eu sei, mas eu estou aproveitando só o gancho da tua fala. Né? É Pedro. Pedro levou Jesus para as pessoas e disse, Pedro, sobre a sua pedra edificarei a minha igreja. Você vai ser a porta de entrada da minha igreja. Pedro. Mas João foi quem escreveu tudo, e João é mais forte em suas palavras. E ainda tinha um traíra do outro lado, olhando tudo. Desse jeito também são as nossas empresas. São os nossos negócios. E a gente precisa ter discernimento. Mas, irmão, E Moisés, falando disso, né, eu estava buscando aqui um post que eu fiz
lá no meu Insta. Quem ainda não me segue, quiser me seguir, né? @Bib_Bichara. Eu vou mudar, porque agora vai ser @Bibfinanças, viu? Já estou aí nas dicas do meu mentor. Mas esse livro, cara, na leitura dele, Moisés, ele me trouxe um negócio que eu escrevi. Nesse dia, eu estava lendo de manhã cedo e me senti muito tocado, que fala assim: as construções que se encontram tão expostas às intempéries precisam de uma boa fundação. E essa fundação é a fundação espiritual, sabe? E isso me faz refletir o quanto as nossas empresas estão bem fundadas em alicerces familiares, sabe? Isso me faz refletir que a gente precisa ser humilde nas nossas aspirações, generosos nos nossos sucessos, mas, acima de tudo, resilientes nos nossos fracassos. Exatamente. E olha, Moisés, o que eu fracasso, sabe, é todo dia tomando pau da vida, mas eu tenho aprendido que, de alguma forma, a minha vida vem mudando, a minha vida vem crescendo, sabe, por essa resiliência, né? Eu sempre digo que todo empresário tem que desenvolver o dom da resiliência, sabe? E um dia me perguntaram: Bíblia, o que é ser resiliente? Eu disse: olha, eu poderia te explicar isso de diversas formas, mas eu vou usar a figura do João Bobo. Sabe aquele boneco inflável? O que você faz com ele enquanto criança? A pessoa disse: Bíblia, eu bato tanto nele. Eu digo: o que ele faz? Ele vai lá embaixo e volta. Ele é igual bambu, sabe? Ele verga, mas não quebra. Resiliência é isso, senhores. É dadas intempéries da vida, é dadas intempéries que você, como empresário, vai viver na tua empresa. Seja ela sob o ponto do produto, do marketing, ou até mesmo de como você se reinventa enquanto negócio, é você ser um bambu. É você ir lá embaixo, entender que precisa, mas se reerguer de forma diferente. E isso talvez é uma coisa que a gente, como empresário, Moisés, a gente não entende. Porque aquilo que você falou, a gente está muito focado em quê? A gente está muito focado no agora, no imediato. A nossa visão, ela é uma visão de curto prazo. Os nossos negócios quebram porque a gente quer o resultado amanhã. A gente não entende que isso é uma construção, que ele não nasce do dia para a noite, e que, tenham certeza, vocês irão errar muito mais do que acertar, e está tudo bem, porque isso faz parte da vida empresarial. Mas o problema é que a gente olha para o vizinho e diz: cara, mas ele foi assim. Que seja. Essa é a experiência dele. Viva a sua e aprenda com ele onde ele acertou, para você acertar. Né? Eu digo muito que, senhores, a vida não é justa com ninguém, ela jamais será justa. Mas nós temos que ter, sim, a capacidade da gente se reerguer face a momentos difíceis. E olha, gente, como isso é importante. A gente começou falando aqui de... a gente começou falando de gestão, de marketing, a gente começou falando de finanças, e nós estamos falando... E a gente está falando de propósito, né? Ai, irmão, isso é maravilhoso. E assim, você sabe que aqui tem muito empresário, a gente também não pode ficar alugando os empresários para nos ouvir aqui, não, né? A gente tem que deixar nosso recado e ir embora, deixar eles refletirem, né? É isso. Mas era isso que eu ia te falar agora. Eu ia te pedir aí, lógico, pô, tu primeiro
obrigado pela tua participação. Cara, quem ainda não segue o Moisés, por favor, segue Quem esse cara, aqui não segue ainda a Bíblia, siga agora. Siga agora. Vocês sabem né? que eu não sigo muita gente, mas esse cara aí vale a pena seguir porque ele tem resultado. Irmão, mas gratidão aí Queria que você deixasse tuas palavras aí finais a para quem está você. nos ouvindo. Olha, tivemos na média, Moisés, Pois é, 160 pessoas nos ouvindo, pois é, pois é. né? Numa sexta-feira, 8 horas da noite. Eu vou apanhar depois daqui quando sair, entendeu? Mas queria que você deixasse as tuas considerações Tamo finais. junto, a alegria de estar aqui. Dizer que quem quer conhecer o Êxito e Mentoring, o Instituto Êxito, só chamar, que eu faço questão de explicar. E a gente está aqui cumprindo o nosso propósito. Então, muito obrigado a você por ter dedicado o seu tempo para nos ouvir. Nós entregamos o nosso melhor aqui para você. Eu entreguei o meu melhor para você aqui e agora eu deixo nas suas mãos. Que homem você quer ser, que mulher você quer ser, que empresário você quer ser, que empresário você quer ser. E qual legado você quer deixar para os seus. Então eu deixo agora com vocês. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima oportunidade, irmão. Fica com Deus, hein? E eu queria deixar o meu recado para os empresários que aqui tiveram. Primeiro, agradecer o teu tempo, agradecer a tua participação. E eu queria terminar dizendo que esse ano que se inicia, para os teus projetos, para os teus sonhos, e sonho tem que sair do papel, tem que ter ação. Isso é bíblico. Lá em Tiago diz que toda perseverança tem que produzir uma ação. E se produz ação, você vai colher resultados. Eu queria dizer que esse ano seja um ano de proatividade, de que você tenha muito mais do que você espera. De entregar mais do que se espera que paguem para você. E você trabalhe com excelência, meu querido. E resolva os problemas que vão surgir na sua frente. Mas que esse ano você possa, um ano de 2023, para todo mundo que nos ouve, possa ser um ano de humildade, daquele que se dispõe a aprender, daquele que serve para poder ser servido, e de quem pergunta, de quem doa e de quem se entrega. Porque eu aprendi uma regra muito simples. A vida não é justa com ninguém e ninguém nos deve nada. Por isso, você tem que ter alguém te apoiando espiritualmente. Você tem que se apoiar em alguém. E aqui não vou fazer aqui alusão, porque a crença, o acreditar, a fé, a prática é de cada um. Mas que isso possa ser o seu renovo diário enquanto empresário. Tenha certeza que a vida vai te derrubar mais do que te levantar. Mas quando você se levantar, se levante muito mais forte do que você caiu. É nisso que eu acredito. É o tempo que eu estou vivendo. É um tempo de ajuste daquilo que eu espero que Deus me dê esse ano. E eu estou fazendo por isso. E eu espero que você, meu querido, faça por isso. Se você quiser, nos siga, procure o êxito. E a gente, Moisés tem vários cursos, tem várias mentorias. Eu vou estar lançando alguns cursos para empresários. Vou estar lançando um curso de finanças para empresários, mentorias específicas para os empresários, porque eu descobri que o meu propósito é abençoar os empresários através da educação, daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, e transformar a vida de vocês enquanto empresários. Porque se eu conseguir fazer isso, senhores, com certeza alguém vai estar transformando a minha vida também. Por isso, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Quem sabe aí eu e o Moisés, a gente marca aí uma outra live. Eu já vou, né, pra gente. Já vou querer você, para você vir dar sua aula lá para o meu time de mentoria. Eu quero você lá. Vamos lá, vamos juntos. O convite já está aceito, meu querido, e a gente está à sua disposição.
Amigo, o que você precisar, você toque, chame, que a gente tá junto. O êxito faz isso, né? Une propósito. Isso é É isso importante. aí, né? Certo. E aí a gente precisa reverberar isso para unir propósitos de todos. Por Perfeito. isso, senhores, minha gratidão, um Gratidão. beijo no coração, um Obrigado. final de semana assim abençoado para todo mundo. Curtam a família, curtam os seus desafios, mas que Deus possa estar no centro de tudo isso. O Deus que você acredita. Nós acreditamos naquele Deus que é o ser superior, que resolve tudo. Mas que Deus possa abençoar ricamente a vida de todo mundo. É nisso que a gente acredita. Essa é a nossa âncora dos momentos, né, que o mar está bravo. Porque marinheiro bom não é marinheiro quando o mar está calmo. É quando as ondas estão altas e quando tudo está turvo. É Verdade. aí que a gente encontra quem são os verdadeiros marinheiros da sua vida. Seja esse marinheiro apoiado no capitão que é Jesus. Verdade. Queridos, beijo no coração, Moisés. Forte abraço, Gratidão. irmão. Fica com E Deus um aí. forte abraço, que agora eu vou cuidar de dentro de Até casa. mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Bom, terminamos nossa live, super bacana. E agora eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir ou mandar para alguém que acha que é importante ouvir essa live e ouvir aquilo que a gente comentou aqui. Beijo no coração, queridos.